Artigo 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Parágrafo 1º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo. Parágrafo 2º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais. Parágrafo 3º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal. Parágrafo 4º. Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Parágrafo 5º. É vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. Parágrafo 6º. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Artigo 10. O parágrafo 1º do artigo 33 da Lei 11.343 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 4. Artigo 33. Parágrafo 1º. Inciso 4. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Artigo 11. A Lei 11.671 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, parágrafo único. O Juízo Federal de Execução Penal será competente para as ações de natureza penal, que tenham por objeto fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal. Artigo 3º. Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. Parágrafo 1º. A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima no atendimento do interesse da segurança pública será em regime fechado de segurança máxima, com as seguintes características. Inciso 1. Recolhimento em cela individual. Inciso 2. Visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos, somente em dias determinados por meio virtual ou no parlatório, com no máximo 2 pessoas por vez, além de eventuais crianças separados por vidro, e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações. Inciso 3. Banho de sol de até 2 horas diárias. Inciso 4. Monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência escrita. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. Parágrafo 3º. As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento. Parágrafo 4º. Os diretores dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou o diretor do Sistema Penitenciário Federal poderão suspender ou restringir o direito de visitas previstos no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo, por meio de ato fundamentado.
Parágrafo 5º. Configura o crime do artigo 325 do Decreto-Lei 2.848 a violação ao disposto no parágrafo 2º deste artigo. Artigo 10, parágrafo 1º. O período de permanência será de 3 anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência e se persistirem os motivos que a determinaram. Artigo 11-A. As decisões relativas à transferência ou à prorrogação da permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, a concessão ou a denegação de benefícios prisionais ou a imposição de sanções ao preso federal poderão ser tomadas por órgão colegiado de juízes na forma das normas de organização interna dos tribunais. Artigo 11-B. Os Estados e o Distrito Federal poderão construir estabelecimentos penais de segurança máxima ou adaptar os já existentes, aos quais será aplicável, no que couber, o disposto nesta lei. Artigo 12. A Lei 12.037 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 7-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá, inciso 1, no caso de absolvição do acusado, ou, inciso 2, no caso de condenação do acusado, mediante requerimento após decorrido 20 anos do cumprimento da pena. Artigo 7-C. Fica autorizada a criação no Ministério da Justiça e Segurança Pública, no Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Parágrafo 1º. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Parágrafo 2º. O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. Parágrafo 3º. O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será integrado pelos registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz, colhidos em investigações criminais ou por ocasião da identificação criminal. Parágrafo 4º. Poderão ser colhidos os registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos, quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. Parágrafo 5º. Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, ou com ele interoperar os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos institutos de identificação civil. Parágrafo 6º. No caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitado às impressões digitais e às informações necessárias para a identificação do seu titular. Parágrafo 7º. A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes em outros bancos de dados, com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, ocorrerá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora. Parágrafo 8º. Os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Parágrafo 9. As informações obtidas
a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes, deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial habilitado. Parágrafo 10. É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais. Parágrafo 11. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal, instaurados o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais. Artigo 13. A Lei 12.694 passa a vigorar acrescida do seguinte. Artigo 1º. A. Os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, poderão instalar nas comarcas sedes de circunscrição ou seção judiciária, mediante resolução, varas criminais colegiadas, com competência para o processo e julgamento. Inciso 1. De crimes de pertinência e organizações criminosas armadas, ou que tenham armas à disposição. Inciso 2. Do crime do artigo 288-A do Decreto-Lei 2.848, Código Penal. Inciso 3. Das infrações penais conexas aos crimes a que se referem os incisos 1 e 2 do caput deste artigo. Parágrafo 1º. As varas criminais colegiadas terão competência para todos os atos jurisdicionais no decorrer da investigação, da ação penal e da execução da pena, inclusive a transferência do preso para o estabelecimento prisional de segurança máxima ou para regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 2º. Ao receber, segundo as regras normais de distribuição, processos ou procedimentos que tenham por objeto os crimes mencionados no caput deste artigo, o juiz deverá declinar da competência e remeter os autos em qualquer fase em que se encontre a vara criminal colegiada de sua circunscrição ou seção judiciária. Parágrafo 3º. Feita a remessa mencionada no parágrafo 2º deste artigo, a vara criminal colegiada terá competência para todos os atos processuais posteriores, incluindo os da fase de execução.